reino de Deus não é um trono, e sim um ofício. Então, uma coisa eu sei: está chegando o melhor tempo da sua vida, está chegando a sua melhor estação. Então, mude seus pensamentos, porque o reino de Deus chegou, Ele está entre nós. Então se prepare, porque a sua vida vai mudar. Olá, reis e rainhas. Eu acho que eu não preciso mais perguntar se está tudo na paz, porque quem reina em vida sempre está tudo em paz. Eu espero que você esteja reinando, como está escrito lá em Romanos 5,17, né? A Bíblia fala que todos aqueles que receberem abundante graça, o dom da justiça, reinarão em vida. E Apocalipse 5, versículo 6 também fala que Deus nos fez reis e sacerdotes nesse mundo. E também acho que você não tem dúvida que o próprio Jesus pregou que o reino já estava entre nós. Lucas 17, versículo 20 e 21, ele falou: Ei, certa vez, perguntaram para Jesus, quando viria o reino de Deus? E ele respondeu: o reino de Deus não virá de modo visível, e nem se dirá que ele está aqui ou ele está lá, porque o reino de Deus está entre vocês. Então, mude essa mentalidade. Você precisa renovar seus pensamentos, você precisa assumir sua identidade espiritual. E eu tenho certeza que se você já ouviu os episódios anteriores, você já está com outro nível de mentalidade. Você não é mais escravizado de Satanás. Você não tem mais mentalidade de servo, e sim mentalidade de filho. E é exatamente esse é o propósito da igreja, esse é exatamente o propósito dos discípulos. Todo aquele que é filho de Deus tem esse dever e essa mentalidade, tem esse dever e esse propósito de tornar cada um dos filhos de Deus com mentalidade de rei. Então, hoje nós vamos descobrir mais um segredo da palavra de Deus, porque é a glória de Deus encobrir certas coisas, é a glória dos reis esquadrinhá-los, ou seja, é a glória dos homens, dos reis, descobrir. Então, você, rei e rainha, vamos a mais um segredo do mistério do reino. Eu gostaria hoje que você pegasse a sua Bíblia. Se você tem uma Bíblia digital, ou seja, se está no telefone, é claro que é muito mais fácil, é muito mais prático. Hoje o nosso telefone tem tudo. Mas também é muito importante que você tenha a Bíblia, ou seja, o livro, a palavra de Deus em casa. Principalmente se você tem filhos. É importante a gente mostrar para os nossos filhos, nossa família, que a palavra de Deus, ou seja, a Bíblia Sagrada, ali ele é o livro mais importante desse mundo. É importante a gente mostrar para a nossa família, nossos filhos, que a palavra de Deus é um livro sagrado, que ali tem a nossa história, ou seja, o nosso manual de vida, que ali fala de um rei, de um reino e de uma nação. Sim, precisamos mostrar para nossos filhos que é dentro da palavra de Deus que nós descobrimos os segredos dessa vida. E através da palavra de Deus é onde tudo se transforma. E é exatamente na palavra de Deus, ou seja, Jesus marcou uma história, tanto é que antes dele, ou seja, o nosso calendário hoje foi marcado através da história do nascimento de Jesus. Ou seja, hoje vivemos no ano 2022, vamos dizer, porque depois de Cristo e antes de Cristo foi todo aquele Império Romano, ou seja, a Bíblia foi dividida entre o Velho, o Antigo Testamento, e o Novo Testamento por causa da história de Jesus. Ou seja, o nosso calendário, pode os judeus não acreditar, mas Jesus, ou seja, o Filho de Deus, ele marcou a história. Tanto é que o nosso calendário foi dividido assim, antes e depois de Cristo. Então é muito importante que você tenha uma Bíblia dentro de casa. Não apenas para ela que ficar aberta, pegando poeira, de repente no Salmo 23 ou no Salmo 91. Não, ela não é um amuleto, não é um amuleto. Mas sim, ali se encontra a palavra de Deus, aonde o autor sempre está presente. Então é muito importante você ter a palavra de Deus, ter a Bíblia dentro de casa
E é claro, no nosso telefone é muito mais prático, né? De se ver, de se ler, enfim, a gente consegue acessar em qualquer lugar, mas precisamos mostrar para nossos filhos que a palavra de Deus não é mais um app, ou seja, mais um aplicativo dentro do nosso telefone, mas é a palavra da verdade, é a palavra onde que o próprio Espírito Santo sempre está presente, ok? Então, vamos abrir a Bíblia em Mateus 13. Hoje eu quero te mostrar, baseado aqui na palavra de Deus, que a mensagem do reino, ela é a mensagem mais importante, é a mensagem que deveria ser pregada todas as semanas dentro da casa de Deus, ou seja, nas igrejas. É a mensagem que deveríamos mais falar, mas você vai também entender por que hoje não se pregam tanto a palavra do reino. A gente ouve falando de fé, a gente ouve falando de sabedoria, a gente ouve falando de batismo, de arrependimento, de conversão, de pecado, mas a gente pouco ouve se falar a respeito da mensagem do reino. Eu gostaria de começar aqui no versículo, logo no primeiro versículo, Mateus 13, versículo 1. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e sentou-se à beira-mar. Ou seja, Jesus gostava, né? Ele sempre pregava à beira do mar. Provavelmente é por isso que eu estou também aqui. Eu adoro a beira do mar. Eu adoro ouvir o barulho das águas. Eu adoro olhar para o mar, para o horizonte. Adoro a natureza. E Jesus, ele sempre gostava de estar perto da beira do mar. Provavelmente é porque também o mesmo Espírito que habitou em Cristo Jesus hoje habita em mim, e é por isso que eu sinto essa paz dentro de mim. É por isso que eu estou aqui à beira do mar, porque da mesma forma que Jesus fazia, eu gosto também de fazer. É delicioso. Poderia estar num lugar mais fechado, num lugar acústico, num lugar com iluminação, mas eu prefiro essa iluminação natural. Eu não tenho nenhum refletor aqui perto de mim, não tenho nada, porque a natureza é perfeita. Para mim não tem vista mais bonita e mais agradável que ela. Mas vamos ao mais importante. Então, Jesus, depois, ou seja, saiu de casa e sentou-se à beira do mar. Reuniu-se ao redor uma multidão tão grande que por isso ele entrou dentro de um barco e assentou-se, e o povo ficou reunido na praia. Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Ou seja, ele começou a parábola dizendo assim: o semeador saiu a semear. E lançando as sementes à beira do caminho, algumas caíram no meio do caminho. Está falando aqui no versículo 4. E as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu num terreno pedregoso, ou seja, onde tinham poucas terras. E o que aconteceu? Logo as sementes que brotaram, logo elas morreram. Por quê? Porque a terra não tinha, as raízes não se aprofundaram. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram porque não tinham raiz. Outras sementes caiu no meio dos espinhos, que cresceram e foram sufocados pelas plantas. Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita de 100, 60 e 30 por 1. Presta atenção, essa parábola do semeador, na minha concepção, é uma das parábolas mais importantes a respeito do reino de Deus. Olha o que Jesus vai falar: a vocês foi dado conhecimento e os mistérios do reino dos céus, mas muitos não, ou seja, muitos não vão entender. Olha o que ele vai falar. Vamos pular logo aqui para o versículo 18. Então, diz assim: portanto, ouça o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino, ou seja, essa mensagem do reino que eu tenho pregado aqui, que eu tenho falado aqui para você, quando alguém não ouve e não entende essa mensagem, olha o que acontece: o maligno vem e arranca. O que o próprio Jesus está falando aqui? O próprio Jesus falou isso, hein?
quando a mensagem do reino é falada e alguém não entende ela, o próprio Jesus está falando aqui que o maligno vem e arranca o que foi semeado em seu coração. Ele está falando aqui que não vem um anjo maligno, mas o próprio maligno, ou seja, o próprio Satanás, ele vem porque essa é a mensagem mais importante. Se você for meditar nas palavras de Jesus, ou seja, Mateus, Marcos, Lucas e João, que contam ali exatamente a história, as palavras faladas do próprio Jesus, é a única parábola que ele fala isso, ou seja, o próprio maligno vem, o próprio diabo vem. Ele não manda anjos, ou seja, os anjos não, o próprio maligno vem, porque ele não quer que você entenda a mensagem do reino de Deus. É por isso que a mensagem do reino é a mais importante. É por isso que a mensagem do reino poucas pessoas entendem. Por quê? Porque o próprio maligno vem e arranca dela. Então, por favor, você precisa entender, você precisa estudar. Se você ainda não está entendendo a mensagem do reino, ouve novamente essa mensagem. Procura nos meios digitais, ou seja, nas plataformas mensais a respeito do reino de Deus, porque você precisa entender. Repara que Jesus não falou assim, ó, quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, ou seja, ele não falou que é a mensagem do batismo, ele não falou que foi a mensagem da cruz, não é a mensagem da sabedoria, não foi a mensagem da fé, não, é a mensagem do reino. Essa é a mensagem mais importante. Eu não estou dizendo que sabedoria é importante, eu não estou dizendo que batismo é importante. Sim, Jesus falou do batismo, mas falou do batismo somente o que? Poucas vezes a respeito do batismo. Falou para um religioso às 2 horas da manhã, né? Quando teria que nascer de novo, todo aquele. E depois ele falou para os discípulos, ó, pregue essa mensagem do reino. Então, reis e rainhas, a mensagem do reino, essa mensagem você precisa entender. Porque se você não entendê-la, o próprio diabo vai vir, e tudo aquilo que você ouviu, ele vai arrancar, e você nunca vai entender o reino de Deus. Você nunca vai reinar em vida, porque quando você reina em vida, você tem autoridade e poder sobre ele. Você tem autoridade e poder sobre as circunstâncias, sobre os problemas, sobre as doenças, sobre qualquer tipo de mal. Você tem autoridade. É por isso que ele vem. Então, se aprofunde nisso. Dê valor àquilo que eu estou falando. Procure entender a mensagem do reino. Ele continua dizendo, ó, e quanto a semente que caiu em um terreno pedregoso, esse é o caso daquele que ouve a palavra e logo recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo abandona. Ou seja, isso que eu tenho falado com você aqui, a semente do... Eu estou pregando o quê? A mensagem do reino, correto? Essa mensagem do reino aqui eu estou lançando, é como se estivesse lançando sementes na sua vida. Mas só que se você não entender, pouco entender, o que o maligno vai fazer? Ela vem e arranca. Numa outra ocasião, você pode entender um pouquinho, mas só se você não se aprofundar nisso, ou seja, os problemas da vida, as circunstâncias da vida vão vir, você não vai ter raiz profunda, então você vai olhar para o problema, você vai olhar para o medo e você vai cair. Então, tudo aquilo que foi, por você não ter raiz, terra profunda, o que vai acontecer? Você vai ser dominado de novo pelas circunstâncias, sobre os problemas. Tem muitas pessoas que começam a ouvir essa mensagem do reino. Muitas pessoas vão fazer isso. Vão começar, estou com muita fé agora, estou vivendo o reino, mas só que se ficar nisso só nessa semana, só nessa empolgação, o que vai acontecer? Exatamente é como tivesse plantada a um terreno pedregoso. Ou seja, não tem raiz profunda, tem pouca terra. O primeiro problema, a primeira circunstância, a primeira doença, você já vai esmorecer. Não, você precisa estar com a palavra, como a sua vida, o seu coração, precisa estar como uma terra boa. Isso aqui precisa entrar no seu espírito, na sua alma,
Você precisa se entregar de espírito e alma e corpo para que isso venha a criar raiz. E você, assim como essas árvores que estão aqui acerca de mim, esteja forte. Que quando virem as tempestades dessa vida, ou seja, os problemas, quando vir o vento, quando vir um furacão, né? Aqui nos Estados Unidos às vezes acontece isso, furacões, tem tornados, mas eu vejo aqui, eu já passei por isso aqui, temporadas de verão, quando vem a tempestade, quando vem um furacão, ou seja, só aquelas árvores que estão em raízes profundas, aquelas árvores já grandes, só elas que permanecem. Aquelas árvores que foram às vezes plantadas por homem para fazer um simples paisagismo, de repente só colocaram ali e foram embora, são as primeiras a ir embora, são as primeiras a caírem. Ou senão, aquelas árvores pequenas, plantadas em pequenos jardins dentro das casas, essas quando vem um furacão vai tudo embora. Agora, se for uma árvore plantada fundo, em raiz profunda, ou seja, está sempre regando e as raízes vão... Tanto é que árvores fortes, você repara com os teus olhos, quando você vê uma árvore forte, vê aquelas raízes assim, não pode não importar, ela sai quebrando tudo, ela sai levantando até concreto. Isso é uma raiz forte. Será que você é assim? Você precisa o que? Estar todos os dias meditando na palavra, meditando na palavra. Quando você medita na palavra, é como se tivesse todo dia ali regando, é como se tivesse todo dia pegando uma árvore ali e cavando, colocando adubo novo nela, colocando terra nova nela. Ou seja, como tivesse ela perto da ribeiro de água, é assim que vai florescer. Jesus fez várias semelhanças de nós, que nós somos como uma árvore. Nós precisamos ter um alicerce, porque senão a primeira luta, a primeira tempestade, a primeira doença, você vai esmorecer. Mas ei, você precisa estar em Deus. Você é uma pessoa de autoridade, você é um rei e uma rainha. Então vamos continuar aqui. Quanto a semente que caiu no meio dos espinhos, esse é o caso daquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano, as riquezas, o sufoco, ou seja, as mentiras, o medo, a riqueza, né? Tem gente que quer conhecer uma pessoa, dá riqueza para ela. Ela acha que o Deus dela é o dinheiro. Agora não preciso mais de Deus não. Eu posso pagar um melhor médico, eu tenho dinheiro para fazer o que quiser. Dinheiro, né? Muitas pessoas falam isso. Dinheiro traz felicidade. Muitos falam até brincando assim, se não traz felicidade eu compro, né? Tanto é que você vê, pode reparar, as pessoas que são geralmente ricas, milionárias, a primeira probleminha delas é nem oram. Sabe que podem ter o melhor médico, liga para um doutor. Eu tenho um telefone aqui do melhor doutor de São Paulo, melhor doutor do Brasil. Deixa eu ligar, tudo bom, doutor? Pode me atender amanhã? Não. Mas ei, independente se você é rico, pobre, famoso, você é uma pessoa de autoridade. Não é porque você tem dinheiro no bolso, que você é rico, que o dinheiro está em primeiro lugar na sua vida, não. Coloque Deus, o reino, em primeiro lugar na sua vida. Porque senão, você vai ser exatamente aqui, ó, achando que o dinheiro pode comprar felicidade, o dinheiro pode comprar saúde, mas o dinheiro não compra isso. Quantas pessoas ricas, milionárias morreram porque não conheciam o reino de Deus? Que acreditavam no seu dinheiro. Muitas que se descobrissem que o reino de Deus tem poder sobre as circunstâncias, sobre os problemas, sobre as doenças, estaria vivendo até hoje uma vida próspera. Vamos continuar. E quanto à semente que caiu em boa terra, essa aqui é o fim da história. E quanto à semente que caiu em boa terra, esse é o caso daquele que ouve a palavra e a entende, e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por um. Ou seja, dá fruto. Árvore boa é árvore que dá fruto. Se não dá fruto, pode cortar. O próprio Jesus, certa vez teve fome, viu uma figueira, estava andando com os discípulos, ele foi à figueira, quis um fruto e não tinha fruto. O que ele falou? Seca agora. Ele declarou e aquela figueira secou, no dia seguinte já estava morta. Preste atenção.
você precisa, abra seu coração. Essa terra fértil aqui, fazendo uma analogia, Jesus queria dizer, ou seja, seu coração precisa ser uma terra fértil. Seu coração precisa receber a palavra de Deus para que você possa crescer e dar frutos, para que você possa estar nele. Ele é a árvore. Então, Ele quer criar raiz com você dentro do seu coração. É por isso que a palavra de Deus fala assim, a palavra de Deus precisa estar na nossa boca e no nosso coração. O nosso coração é onde estão todos os nossos sentimentos. E quando você começar a alimentar isso, ou seja, seu coração for terra fértil, Deus vai começar a crescer dentro de você. Aí você vai começar a dar frutos. Como é que as pessoas vão reparar o fruto daquilo da sua vida? Seu testemunho vai ser fruto. Você vai começar a ser luz nesse mundo, sal nessa terra. Porque quem tem o Espírito de Deus tem a vida. Quem carrega Deus dentro de si, carrega o amor. Você vai ser uma pessoa mais amorosa. Se você buscar o reino de Deus em primeiro lugar, como está escrito lá em Mateus 6,33, buscar primeiramente o reino de Deus e a minha justiça em primeiro lugar, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Você não vai precisar mais se preocupar com nada. Você não vai mais precisar, vai vir um favor de Deus na sua vida. Aquilo que você não merecia vai vir. Todas as coisas vão começar a cooperar para o seu bem. Escuta o que eu estou dizendo. Todas as coisas vão cooperar quando você começa a reinar em vida. Todas as coisas cooperam para o seu bem. Todas. Quando você começa a reinar em vida, a sua perspectiva muda. Você começa a olhar não só à frente, mas muito mais. Você consegue ter revelações do seu futuro. Pode acreditar nisso. Você consegue enxergar o seu futuro. Deus começa, visão é isso. Deus começa a te dar visão do que vai acontecer. Sabe esses sonhos que começam a vir na sua vida? Provavelmente você já esteja entendendo o reino, você já começa a sonhar. Eu tenho visões, eu já tenho visões. Eu tenho visões dos meus filhos, eu tenho visões do meu futuro, eu tenho visões de onde eu vou estar aqui a 5 anos, daqui a 10 anos, o que eu vou fazer. Por quê? Porque quando você começa a reinar, você começa a ter revelações. Reis e rainhas, prestem muita atenção. Mateus 10, versículos 7 e 8, Jesus disse: por onde forem, preguem somente esta mensagem: o reino de Deus está próximo, ou seja, Ele está entre nós. Curem os enfermos, ressuscitem mortos, purifiquem os leprosos. O que vocês receberam de graça, deem também de graça. Então, faça da mesma forma como fizeram no ministério de Jesus e de seus discípulos. Ofertem, pois só assim podemos evangelizar o mundo. Eu, graças a Deus, sou uma pessoa muito abençoada através do reino de Deus. Mas juntos podemos fazer muito mais. Juntos podemos dar pão e peixe para os pobres. Juntos podemos enviar missionários ao redor desse mundo. Podemos abençoar os miseráveis. Então, seja generoso, pois quem é justo receberá recompensa de justo. E se você pode dar apenas um copo de água gelada, de qualquer forma você também receberá recompensa. Assim disse Jesus lá em Mateus 10, versículo 41 e 42. Então, vamos juntos? Let's go together! Pois o reino de Deus chegou, Ele está entre nós!